Boa tarde, amigos e irmãos do Facebook. Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Governador Portela, aqui em Miguel Pereira. Nós estamos começando mais um culto, uma transmissão, um culto online. É bom poder estar aqui falando com os irmãos, participando desse culto com os irmãos. Queríamos estar presentes, fisicamente no nosso local de reunião, mas graças a Deus estamos tendo essa possibilidade de nos reunirmos através do Facebook, tá bem? Eu queria começar esse culto com uma música do Fernandinho, Faz Chover, E ela é bem fácil de cantar. Se você sabe a letra, você pode cantar comigo, se você não sabe, de repente você pode ver um aparelho seu, Você pode estar vendo e cantando essa música junto conosco, tá bom? Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração a chover, a chover. Assim
Começamos esse culto a Ti, ó Pai amado, dizendo que precisamos de Ti, Senhor Deus. Como a corça anseia pelas águas, como a terra seca anseia pela chuva, Senhor Deus. Nós precisamos da Tua presença, Senhor Deus. Nós precisamos do Teu consolo, precisamos do Teu cuidado, ó Pai. Ó Deus, precisamos de Ti, Senhor Deus. Até mais do que o ar que respiramos, nós precisamos de Ti, ó Deus. Ó Pai amado, pedimos que nesse momento, Senhor Deus, nesse culto, nessa transmissão, chuva de bênçãos caiam sobre nós, ó Pai amado. Sobre todos nós que estamos participando, ó Pai amado, chuva de consolações, ó Pai amado, sobre aqueles que estão enlutados, ó Pai amado. Chuva de ânimo, Senhor Deus, para aqueles que estão desanimados, ó Pai amado. Ó Pai amado, e acima de tudo, uma chuva do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Porque o Teu Santo Espírito opera em nós, ó Pai amado, através de gemidos inexprimíveis, ó Pai amado, nos concedendo o que nós precisamos, ó Pai amado. Cura, salvação, libertação, ó Pai amado, sabedoria, Deus. Ó Pai amado, compaixão, misericórdia, Deus. São tantas as coisas que nós precisamos, ó Pai amado. Nós confiamos em Ti, ó Pai amado. Nós não temos outro bem além de Ti. Socorre-nos em nome de Jesus. Amém. Que bom, irmãos, graças a Deus. É bom nós louvarmos a Deus, né? É bom nós pedirmos para que Ele faça chover, né? Graças a Deus. Eu queria... O tema do nosso culto nessa tarde é alívio, né? Nosso alívio, né? E como nós estamos precisando descansar, sermos aliviados, né? Como nós estamos precisando dessa presença restauradora de Deus em nossas vidas, nos produzindo alívio, descanso, aumentando a nossa fé. Eu queria te convidar a abrir texto em Mateus capítulo 11. Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 11. Se você que nos assiste no momento tem algum pedido de oração, pode colocar nos comentários que nós estaremos orando no final, ou no final do culto ou após a transmissão. Nós não deixamos de orar pelos pedidos, né? Mateus capítulo 11, primeiro livro do Novo Testamento, né? Capítulo 11. O Novo Testamento ele é a partir de Jesus Cristo, né? Então Mateus conta a história de Jesus Cristo a partir da ótica de Mateus. Mateus foi um discípulo, um dos 12 apóstolos, era cobrador de impostos, mas foi chamado por Cristo para segui-lo, seguiu, e depois nos escreveu esse precioso relato da vida de Cristo, do Evangelho. Amém? Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar? Mais uma vez, Pai, essa é a Tua palavra. Que o Senhor aplique ela ao nosso coração, à nossa mente, à nossa vida. Que ela faça o que te apraz em nós, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito esteja nos enchendo nesse momento, ó Pai amado, e que o Teu nome seja glorificado. Que eu possa diminuir e o Senhor crescer. No nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, como eu já falei, o Evangelho de Mateus, né, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, um discípulo, né, tá entre os 12. É engraçado que esse texto aqui, ele está entre duas passagens muito importantes aqui. A primeira é quando ele chama os seus discípulos, né? Ele escolhe os 12 são escolhidos, os 12 não são escolhidos simplesmente porque Jesus quis escolher, né?
Eles são escolhidos por uma missão, tanto que Jesus escolhe, depois de passar uma noite orando, ele escolhe esses discípulos e os envia. Era aqueles que já seguiam ele, era aqueles que estavam junto com ele já há um tempo, e ele via que tinham capacidade de pregar o evangelho do reino. E manda ele primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. É interessante que são 12 discípulos que ele chama. Exatamente o número de tribos de Israel, um número muito importante, né? E ele fala, vão primeiro as ovelhas perdidas na casa de Israel. Posteriormente ele envia 70 mais à frente e já permite ir aos gentios, né? Então aqui, irmãos, após a escolha desses 12, os 12 pregam o evangelho e Jesus depois vai meio que finalizando a obra deles pregando, né? Pregando uma mensagem até muito dura, né? Mas na conclusão dessa mensagem vem esse convite maravilhoso. Esse convite que a maioria de nós conhece, a maioria de nós recebeu, né? Eu creio que é o convite mais maravilhoso que nós que aceitamos Jesus recebemos. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Convite maravilhoso, né, irmãos? Eu fico vendo, às vezes a gente tem alguma coisa para fazer, algum problema para solucionar, né? Hoje em dia nós temos os youtubers, né? A gente digita aí no YouTube como fazer pizza, e aí vem uma pessoa te ensinando a fazer pizza. Né? Ou eu já digitei também como consertar a máquina de lavar com defeito tal, a água não está entrando, para ver se a gente consegue, ver se é uma bobeira, ver se a gente consegue consertar, e a gente tenta lá consertar. Mas o interessante é que esses youtubers, assim como muitas pessoas, elas propõem uma solução, mas uma solução em que elas nos dão uma instrução e a gente vai e tenta fazer sozinho. Eles estão longe de nós, né? Eles estão do outro lado da tela. Muitas vezes nós nem o conhecemos, só temos acesso àquele vídeo, né? E eles vão ali, a gente tem um problema, eles nos ajudam, nos ensinam como resolver aquele problema, mas nós vamos resolver aquele problema sozinho, né? Como fazer pizza, né? Eles ensinam lá, mas depois eu estou ali fazendo a pizza, o ovo, a farinha, sozinho. E aí quando a gente vai fazer sozinho, muitas vezes não sai do jeito que nós esperamos. De repente, se aquela pessoa que nos ensinou tivesse ali do nosso lado fazendo conosco, as coisas sairiam muito bem. E é isso que Jesus propõe. Venham a mim. Vamos fazer juntos. Vamos estar juntos. Venham a mim. Jesus, ele quer proximidade conosco. E é interessante, né, que ele faz esse convite, mas não para todas as pessoas. Ele faz esse convite só para os que estão cansados e sobrecarregados. Se você está bem, se você está 100%, Jesus não faz esse convite para você. Se você não tem problema nenhum, se você acha que esse mundo está show de bola, está legal, que nada está errado, se nada te cansa, se você não se sente sobrecarregado, você não precisa de Jesus. Ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? A primeira coisa que me chama assim a atenção é que Jesus ele faz um convite, né? Não é uma obrigação. A gente vai se a gente quer. A gente vai até Jesus se a gente quer. E aí a gente tem uma coisa assim que os batistas eles falam que o homem tem livre-arbítrio e Deus é soberano, né? Ou seja, Deus, por conhecer antes, ele já sabia a decisão que nós tomaríamos, né? Ele já sabia que nós aceitaríamos o convite. Por isso ele teve presciência dessa resposta de fé e nos elegeu antes da fundação do mundo. É um mistério. Como Deus sabe que alguns de nós aceitaremos o convite. Já o presbiteriano, ele fala da predestinação e da responsabilidade moral. Que Deus predestinou, mas o homem tem responsabilidade moral, né? É algo muito difícil de equacionar na nossa mente tão limitada. Mas uma coisa é certa, Deus não tem surpresas.
Olha lá, o Guinter, aquele pecador. Eu jamais imaginei que o Guinter aceitaria o meu convite. O Guinter é a última pessoa que eu achei que iria até Jesus. Não, para Deus não há surpresas. Nós, seres humanos, temos surpresas. Mas não, Deus já sabe de tudo. Ele está no controle de tudo. E Ele sabe do nosso cansaço muitas vezes melhor do que nós. Esse convite, ele é para quem está cansado e sobrecarregado. E aí eu te pergunto, né? Muitas coisas nos cansam nesse mundo. As doenças, como nós temos aí, essa nova doença, a dor, a tristeza, a impunidade dos ricos principalmente, os crimes de colarinho branco, né? Nós temos muito aqui no Brasil, com raras exceções, alguns, muito pouquíssimos são punidos. A hipocrisia nos cansa. Pessoas que são falsas conosco, né? O partidarismo, a brigalhada. Não é tempo de partidarismo, não há tempo de brigar, né? Isso nos cansa. A idolatria nos cansa. Quantas vezes as pessoas idolatram uma figura, outra figura. Muitas vezes as pessoas idolatram o próprio aparelho celular, a própria internet, passam tempos, né? Idolatram celebridades, idolatram figuras. Alguns pais idolatram os filhos, colocam os filhos num pedestal como eles fossem santos, perfeitos, né? As religiões, como as religiões nos cansam. E as religiões nos cansam porque elas nunca podem nos dar o que nós realmente precisamos. As religiões, as muitas religiões que existem no mundo, elas só servem para atestar a nossa falência. Elas só servem para deixar bem claro que nós não conseguimos nos reconectar a Deus. A palavra religião, ela vem do latim de religação. Nós fomos desligados de Deus, né? E por estarmos desligados, nós tentamos nos religar com as nossas forças, com a nossa cultura, com as nossas leis. Nós tentamos nos religar a Deus. As religiões cansam. As religiões nos dão ordens, nos dão leis. As religiões nos dão obrigações que muitas vezes nós não conseguimos suportar. Ninguém consegue cumprir. É como a lei judaica, uma das religiões, entre aspas, mais permeadas da figura de Cristo, né? Todas as figuras da lei judaica, do Pentateuco, do Antigo Testamento, né? de Moisés até Davi, né? Apontam para Cristo. Mas aquela lei só deixou o povo mais sobrecarregado. Então Jesus ele veio para mostrar o sentido da lei. Misericórdia eu quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. A obediência a Deus mais do que holocaustos. Ou seja, vem a mim. Esse é um sinal de obediência. Vem a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, né? Algumas vezes, irmãos, as nossas igrejas se tornam tão religiosas. O lugar onde era para ter leveza, onde era para ter compaixão, onde era para nós encontrarmos empatia, onde era para nós termos um relacionamento fraternal, onde era para nós sermos incentivados a melhorar. A gente tem julgamentos, a gente tem hipocrisia, a gente tem divisões, a gente tem malícia, e às vezes até as nossas igrejas nos cansam. O lugar onde deveríamos ter ombros para chorar, né? Um ditado popular que... Pronto, irmãos, fomos reconectados. A conexão aqui caiu, né? Nós fomos reconectados. Mas como eu havia falando, perdoe aí porque caiu aqui, teve um pico de luz, né? Como nós estamos falando, tem um ditado popular que alguns acham até que está na Bíblia, que fala o seguinte: quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? E a maioria das pessoas que já tem um tempo de igreja, e até alguns que não são cristãos, conhecem esse ditado e ficam com medo. Se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor, hein? Eu creio que esse ditado ele se complementa.
ele tem meia verdade. Eu acho que todo mundo vai a Cristo pela dor. Porque o pecado dói. Porque estarmos afastados de Deus dói. Porque andarmos por esse mundo sem saber de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, essas incertezas, essas dúvidas, elas doem. Ou seja, eu creio que todos nós vamos até Deus pela dor. Porque nós estamos cansados e sobrecarregados. E às vezes até nós mesmos nos cansamos, né? Eu falei aqui da igreja, que às vezes a igreja nos cansa, mas às vezes nós nos cansamos, às vezes nós caímos nos mesmos pecados, às vezes nós cometemos as mesmas falhas, às vezes nós cometemos os mesmos erros, às vezes nossos comportamentos se repetem, às vezes a gente pensa as mesmas maldades, e isso nos cansa. Isso nos cansa, irmãos. Isso nos sobrecarrega. E eu creio que todos que vão até Cristo vão pela dor. Vão porque sentiram em algum momento a dor do pecado, a dor de estarem afastados, né? Alguns poetas falam da saudade do que nós temos de algo que nós nunca vimos. E parece que nós estamos soltos no mundo e perdidos, e isso nos gera uma dor existencial, que só pode ser sanada pelo amor de Deus. Ou seja, eu mudaria esse ditado, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu mudaria esse ditado o seguinte: todos vêm através da dor encontrar o amor. Todos vêm através da dor encontrar o amor. Por isso, uma das minhas orações nesse período difícil que nós passamos como humanidade, né, como mundo, mas principalmente aqui pelo Brasil, porque esse surto ainda está passando, ele ainda não teve fim, é que esses momentos de incômodo, de dor, nos levem ao amor de Deus. Nos levem, aqueles que não conhecem o amor de Deus, a conhecer, e aqueles que conhecem a se aprofundar no amor de Deus. Essa é uma das minhas orações, né? Então esse convite, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, tem uma promessa, porque Jesus ele fala o que vai fazer conosco. Ele não vai falar assim: tá vendo como é que você não presta, como é que você é ruim, você vive cansado, não. Ele fala o seguinte: eu vos aliviarei. Olha como é maravilhoso, irmãos. Jesus ele fala: vem a mim porque eu vos aliviarei. Eu vou fazer bem, né? E esse é um convite maravilhoso. Por quê? Porque muitas vezes quando algumas pessoas querem nos fazer algo, nós desconfiamos. O que ela quer? Ela está querendo algo de mim, ela está fazendo um bem porque de repente ela quer algo de mim, né? Mas Jesus não. Jesus ele não precisa de nós. Jesus ele não precisa em nada de nós. Não é dar para receber. Jesus só dá. Jesus só nos dá. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, o convite de Jesus é totalmente altruísta, sem interesse. Ele só quer nos abençoar. Venham a mim e eu vos aliviarei. Jesus quer nos aliviar. Por isso o título dessa mensagem, dessa meditação é o nosso alívio. Jesus é o nosso alívio. Ele quer nos aliviar. E isso é maravilhoso demais, irmãos. Né? Esse venham a mim não é uma intimação, e sim um convite maravilhoso. Ele vai nos aliviar porque ele tem todo o poder. Mas aí o texto continua: tomem sobre vocês o meu jugo. E é interessante esse jugo porque eu comecei falando de proximidade. Eu comecei falando que Jesus quer estar próximo de nós. O jugo nos faz permanecer ao lado de Jesus. E vocês prestem aqui atenção, Jesus ele não vai tomar o nosso jugo, ele fala para nós tomarmos o jugo dele. E tomando esse jugo, por quê? Ele responde aqui, né? Porque o meu jugo é suave. Ou seja, o jugo de Jesus é suave, ele manda nós caminharmos ao lado dele, ele manda nós tomarmos o jugo dele, porque o jugo dele é suave. Esse jugo, irmãos, nós temos uma vida um pouco urbana e o jugo é uma figura rural, né? Que jogava um animal ao lado do outro, né? Os animais eles tinham que puxar cargas,
né? E o jugo era jogado, uma madeira jogada em cima dos dois animais, para que eles puxassem a carga junto, né? Agora Jesus ele fala que para nós tomarmos o jugo dele e fala, porque o meu jugo é suave. Muitas vezes o que nos cansa é o jugo do mundo, né? É o jugo de estarmos sozinhos, é o jugo do nosso trabalho, é o jugo da nossa família, é o jugo dos nossos pecados. Mas Jesus aí nos promete um jugo de quê? Um jugo de graça, um jugo de misericórdia. É por isso que ele nos permite andar do lado dele, porque nós não merecíamos andar do lado de alguém tão maravilhoso. Mas Jesus ele fala, venha, ande do meu lado, porque eu vou trazer leveza para a sua vida, né? É interessante, nós temos um exemplo muito claro disso. A gente encontra uma pessoa na Bíblia com um jugo pesadíssimo sobre ela. Está lá em João 8. A maioria dos cristãos conhecem essa figura. É uma mulher que é pega em adultério. E pela lei, ela devia ser apedrejada. E aqueles homens incitam Jesus e jogam aquela mulher na frente de Jesus e falam assim, olha, pela lei de Moisés ela deve ser apedrejada. Eles tinham uma intenção má, uma intenção muito má, irmãos. Eles não somente queriam matar aquela mulher, como eles também queriam incriminar Jesus perante os romanos. Porque perante a lei romana, ninguém poderia sentenciar ninguém à morte. Se Jesus fala, joguem pedra nessa mulher, que é algo que nós, conhecendo Jesus, sabemos que ele jamais iria fazer. Se Jesus fala, então cumpram a lei de Moisés, joguem pedra nessa mulher, Jesus seria preso pelos romanos. Se Jesus fala assim, não, esquece a lei de Moisés, esquece, Jesus seria mal visto pelos judeus. Mas Jesus, irmãos, lindo como sempre, ele mostra o seu jugo suave, o seu fardo leve. Ele fala o seguinte, aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra àquele que não tem pecados. Então, quando nós vamos até Jesus e tomamos o jugo de Jesus, ele não vai nos condenar. Ele não vai nos apedrejar. Ele não vai nos colocar o peso da lei. Por quê? Porque o peso da lei está sobre ele. Por isso que o jugo é suave. Por isso que o fardo é leve. Porque todo o peso ele sustentou na cruz por nós. Essa é a maravilha do Evangelho, meus irmãos. Essa é a maravilha da graça de Jesus. Venham a mim, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Esse aprender de Jesus é algo que nós temos muita dificuldade, porque aprendizado inclui processo. E a nossa sociedade é muito imediatista, nós queremos as coisas no estalar de dedos, nós queremos ser transformados da água para o vinho, da noite para o dia. E não é assim. Não é assim. Nós temos que aprender de Jesus a cada dia. Nós temos que aprender a lidar com situações. Nós temos que aprender a amar os nossos inimigos. Nós temos que aprender a abençoar aqueles que nos perseguem. Nós temos que aprender a perdoar aqueles que não sabem o mal que estão nos fazendo. E isso é uma caminhada com Jesus. Nós temos que aprender a nos relacionar com as pessoas, aprender a nos defender daqueles que querem abusar de nós. Aprender, irmãos, a ser como Jesus. Isso é um aprendizado diário, um aprendizado de cada dia. Nós somos como o vaso na mão de olheiro e o olheiro está nos moldando e nos dando forma a cada dia. E quando a gente aprende de Jesus é maravilhoso, porque a gente vê que está dando certo, né? E Jesus ele está conosco. A gente tem que clamar por socorro. A gente tem que clamar pela presença dele, nos ajudando e nos ensinando a cada momento, né? A gente tem aí, por exemplo, que saber lidar com o nosso aspecto financeiro. O mundo quer nos endividar. O mundo quer fazer com que a gente tenha necessidades, que a gente pense que tenha necessidades que nós não temos, de ter sempre o aparelho, o celular de última geração, de ter sempre a roupa da moda, de ter sempre aquele tênis da moda, de ter sempre aquela comida que não faz mal nenhum, é industrializada, mas não faz mal nenhum. Isso tudo é uma ilusão. E nós temos que aprender a administrar a nossa vida financeira para não nos endividarmos. E a Bíblia fala, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão?
Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é necessário? Então Jesus vai nos ensinando a lidar com as coisas. Olha, olhem para os passarinhos. Eles não trabalham, mas Deus não deixa faltar alimento. Olhem para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Não se preocupem com o que vocês têm que comer ou vestir, porque Deus está cuidando de vocês. Vocês não valem mais do que muitos passarinhos. Você não vale mais do que muitas ervas, flores do campo. Vocês são a minha imagem e semelhança. Vocês são as meninas dos meus olhos. Os nomes de vocês estão escritos na palma da minha mão. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu sempre me lembrarei de vocês. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é um aprendizado diário que nós temos que ter com Jesus. E esse alívio, ele vai acontecendo à maneira que nós aprendemos a lidar com dinheiros, aprendemos a lidar com as nossas relações, com a nossa esposa, com o nosso marido, aprendemos a educar os nossos filhos, aprendemos a lidar com aquele membro da nossa família que é mais problemático. Nós temos que aprender a cada dia, irmãos. E Jesus, ele fala assim: aprendam de mim, porque sou manso. Jesus é manso. Jesus não é iracundo. Jesus não é vingativo. Jesus, nós só vemos ele irado uma vez na Bíblia. A gente crê que até a ira dele é santa. É quando ele vê ali as pessoas que vendiam no templo, num local onde era para se apontar para ele, onde aqueles cordeiros, né, aquelas ofertas que eram pagas pelo pecado. Qual era o plano de Deus? O que Deus queria ensinar, né, ali? É que a pessoa, ela se identificava com aquele animal. Era um animal que ela tinha na sua casa, que ela tinha visto nascer. E aquele animal ia morrer por causa do pecado dela, em substituição ao pecado dela. E aí, algo que Deus criou para apontar para Cristo, está ali no templo, um comércio. Você pega ali um animal que você nunca viu, você dá dinheiro e você paga o seu pecado com dinheiro. Você pode pecar à vontade, porque o dinheiro vai pagar o seu pecado. E se irou Jesus de uma maneira, irou, que ele pegou o azarrogue e ele não bateu em ninguém, mas ele derrubou as moedas, ele soltou os bichos, ele derrubou as gaiolas, ou seja, até na sua ira ele foi santo. Ele não machucou ninguém, mas ele nos ensinou. E aí eles lembraram da profecia: o zelo pela casa do Senhor me devorará. E foi o que devorou Jesus. Por isso nós podemos nos irar, mas não podemos pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Mas Jesus era manso. A sobriedade era algo que o marcava. E esse exemplo, né? Eu fico imaginando esse exemplo ali. Os fariseus, os líderes, os homens pegam aquela mulher, se achando bem melhores do que ela, jogam ela no meio e falam assim: vamos apedrejar. Moisés manda que a gente apedreja. E o que Jesus faz? Jesus, manso, continua escrevendo na terra. E aí eles incitam, falam assim: e aí Jesus, o que você diz? Aí ele levanta, olha para eles: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele volta para a areia de novo. Manso, humilde, e começa a escrever na areia, assim como uma criança brinca na areia. Manso e humilde, e através da sua mansidão, da sua sabedoria, da sua humildade, aqueles homens vão indo embora, dos mais velhos até o mais novo. Temos que aprender, e muito, com Jesus, manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. À medida que nós caminhamos ao lado de Jesus, à medida que nós tomamos o jugo de Jesus, passamos a andar do lado dele e começamos, irmãos, a aprender dele, nós vamos sendo aliviados. Nós vamos sendo, como se diz, vamos colocando o lixo todo da nossa vida para fora. Porque agora nós temos uma nova vida, uma nova caminhada, um novo Senhor, um novo mestre, um novo destino, um novo estilo de vida. Às vezes as pessoas se preocupam muito em ter as coisas.
E isso, às vezes, até os bens materiais são uma sobrecarga desnecessária. John Stott, no seu livro Discípulo Radical, fala que a vida é uma viagem entre dois momentos de nudez. Nós nascemos nu e vamos morrer nus. Ou seja, nascemos sem nada e vamos morrer sem nada. E nesse caminho, mais precioso é com quem a gente caminha, com Jesus. E quanto menos a gente se sobrecarregar, mais leveza na vida nós vamos ter. E é isso que Jesus nos propõe, irmãos. Nasceu numa manjedoura, né? Humilde, né? Não tinha casa, não tinha riqueza, né? A jumentinha que ele montou não era dele, o lugar que ele se reunia não era dele, até a própria cruz não era para ele, a cruz era para outro, né? E aí ele conclui o seguinte: vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu já falei da suavidade desse jugo e eu já falei da leveza desse fardo, né? Por que Jesus quer que você vá até Ele? Para caminhar do teu lado, para deixarmos de carregar o nosso jugo, porque o nosso jugo é pesado e nos afunda, nos faz cair. Ele quer que seguremos o dele, pois o dele é bem mais leve. À medida que caminhamos juntos com Jesus, ele vai nos ensinar a caminhar, pois nós vamos estar do lado dele, observando ele, aprendendo com ele. E ainda que nós possamos cair, ainda que nós andando ao lado de Jesus venhamos cair, e isso vai acontecer, irmãos, ele vai nos levantar. Ele não vai, se fosse como um animal, o jugo está ali, um animal cai no jugo, tudo desconjunta, ainda mais se tiverem mais de 2 animais, né? A coisa pende para um lado, a carroça pode tombar, mas não. Jesus é todo poderoso. Se nós cairmos, ele para e nos levanta e fala: vamos caminhar de novo. Cada dia é uma nova oportunidade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e essa é a causa de nós não sermos consumidos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então o que está te deixando cansado? Eu te convido a descansar em Deus, a confiar em Deus, em aprender mais de Deus, a fazer dessa sua maior necessidade. Ele quer estar ao seu lado através de Jesus e ainda que nós venhamos cair, ele nos levanta porque ele tem todo o poder. Aprendei de mim porque sou manso e humilde. Irmãos, essa é a mensagem dessa tarde. Jesus é o nosso alívio. Ele nos convida a irmos até Ele, tomarmos o jugo dele, andarmos ao lado dele e aprender dele a cada passo, a cada atitude que nós tomamos, né? Se você está se sentindo cansado e sobrecarregado, pare, olhe para Jesus, vá até Ele e fala: Jesus, me ensina a andar, me ensina a caminhar. Me ensina a lidar com as minhas atividades diárias, me ensina a lidar com a minha família, me ensina a lidar com meus pais, me ensina a lidar com a minha igreja, me ensina a lidar com os meus amigos, me ensina a lidar com o meu trabalho. Chame Jesus para caminhar do seu lado. Amém? A corda do meu violão aqui arrebentou, mas a gente vai tentar cantar assim mesmo, né? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Amém? É uma música linda. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca te deixou, meu irmão. O amor perfeito sempre esteve repousado em você. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em nós. E se você passar pelo vale? Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Oh, em teus braços é o meu descanso. 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 E se você cair? E se você de repente der um mole, pisar na bola? Clame pela graça de Deus, porque a graça de Deus superabunda no pecado. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guarda. Oh, em teus braços é o meu descanso. 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 Ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai amado, porque em Ti nós podemos descansar, Deus. Em Ti nós encontramos alívio, Senhor Deus. Ó Pai amado, nós cremos, ó Pai amado, que o Senhor enviou Jesus, ó Pai amado, para morrer na cruz em nosso lugar, ó Pai, para tirar o peso do pecado de nós, ó Pai amado. Mas também nós cremos, ó Pai amado, que o Senhor enviou Jesus para nos ensinar a viver, ó Pai. Ó Pai amado, Jesus é o mestre da vida, Senhor Deus. Ó Deus, e nós queremos, ó Pai amado, não somente andar ao lado dele, tomando o jugo dele, Senhor Deus, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve, ó Pai amado, mas nós queremos também aprender de Jesus, ó Pai amado. Nos ensina, Senhor Deus. São tantas as nossas limitações, ó Pai amado. Ó Pai amado, são tantas as coisas que nos tiram a paz, ó Pai, que nos deixam perturbados, Deus. Ó Deus, são tantas as coisas que nos chateiam, Senhor Deus. Ó Pai amado, nós queremos, ó Pai amado, lançar
toda a nossa ansiedade em Ti, ó Pai, porque sabemos que Jesus está ao nosso lado e tem cuidado de nós. Ensina-nos a viver, Deus. Nós somos vasos, o Senhor é o olheiro. Esteja nos moldando, ó Pai amado. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Estamos guardados por Ti, Pai, e nós te agradecemos, ó Pai. Ó Deus, assim como aquele teólogo que fala, Senhor Deus, tudo que eu tentei guardar com as minhas mãos eu perdi, mas tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus eu ganhei e Ele multiplicou. Colocamos as nossas vidas, as nossas preocupações, as nossas limitações nas Tuas mãos, ó Pai. Nós aceitamos o convite e estamos ao lado de Jesus nessa caminhada. Nos guia, nos sustenta. Ó Pai amado, e quando estivermos fracos, nos carrega no Seu colo, ó Pai, no Seu colo de amor. Nós descansamos nos Teus braços, ó Pai. Obrigado, Deus, por esse momento. Ó Pai amado, peço que o Senhor renove as forças dos médicos, dos profissionais da saúde. Ó Pai amado, desde, ó Pai amado, dos enfermeiros até faxineiros, todas as pessoas, ó Pai amado, que o Senhor esteja consolando, ó Deus. Ó Pai amado, e consolando aqueles que estão enlutados, ó Pai. Que o Senhor também, ó Pai amado, esteja dando ânimo àqueles que estão desanimados. Ó Pai amado, que possamos Te buscar em todo tempo e em todo momento, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. No nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. A paz.